Vamos lá para mais uma live aqui no Crypto Club. Aqui é o Tunis com vocês mais uma vez, hoje dia 2 de dezembro, fazendo essa live aqui às 8 horas da noite. O mercado hoje ficou animado e o Bitcoin, junto com todas as moedas, na verdade, conseguiu carregar uma resposta compradora, uma resposta de alta bem significativa. Bom, antes de mais nada, dê o like, assine o canal. Nós estamos em lives diárias aqui falando no gráfico, tanto no macro como no micro, né, percorrendo esse gráfico, esse preço que costuma ser bem volátil no mercado cripto. Então, se você quer ter um norte, quer ter um plano de execução, você vai encontrar aqui no Crypto Club. Ok? Vamos para o gráfico, que é o que é importante. Vou colocar aqui na tela. Eu estou com o Bitcoin no gráfico de 1 hora e a gente, vem conversando que depois dessa grande queda tivemos uma resposta, eu diria que até surpreendente. Eu vou falar um pouco do macro primeiro, para entender que essa reação ela tinha espaço para acontecer. Por quê? Estou no gráfico aqui, deixa eu colocar o de 4, que acho que fica mais fácil da gente entender. A gente vem de uma distribuição, uma faixa de distribuição bem importante, e uma tendência de baixa. Isso já está claro, a gente já vem na live falando como isso estava visível, né? Então, as defesas nessa faixa do 126, elas foram muito contundentes e marcaram realmente essa consolidação de preço. E o viés nessa parte final da consolidação no gráfico de 4 horas já mostrava um risco maior para a queda. Tá? O padrão de queda, que a gente já consegue observar no gráfico de 4 horas, é que sempre quando esticava demais para longe da média, a gente conseguia ter uma resposta até a média, em 4 horas, ou até um pouco mais além desse fractal, pelo estresse que teve para baixo e pela liquidez que pegou. Né? Mais uma vez, o mercado cai forte, consegue reagir até a média de 4 horas, e dessa vez não foi diferente. O estresse foi grande, chegamos em 82 mil pontos, e a gente já conseguiu chegar na média. Estamos aqui entrelaçando na média. E isso mostra que não tivemos ainda uma inversão clara de tendência. Tá? Não tivemos uma inversão clara de tendência. Óbvio que essa resposta hoje, até nessa imagem curta aqui, ela é importante. E a gente vai precisar entender nos próximos dias qual é a movimentação que o Bitcoin quer fazer e, portanto, no mercado como um todo. Tá? Lembrando, esse prazo aqui, ele foi um pouco mais longo, esse prazo aqui de reação mais curto, e esse pode ser um prazo também longo, então não imagino, não tenho convicção de que o mercado vai explodir assim para cima, não. Ele pode cozinhar aqui mais tempo, buscar liquidez, quem sabe até um teste para baixo, antes de subir, de mostrar para a gente que ele quer subir, que é isso que importa. Importa te realmente rastrear o que o mercado quer fazer e ir atrás. Ok? Gráfico de 1 hora. A percepção frente a essa média, ela é parecida. Tá? Ela fica mais tempo para cima. A média consegue, inclusive, ficar ascendente. Né? Então, depois dessa queda e dessa queda, a resposta compradora consegue aqui ficar entrelaçando um pouquinho e depois desenvolver um pouco para cima. Aqui entrelaça um pouquinho e consegue ficar um pouco para cima. Aqui entrelaça um pouquinho, fica para cima, que poderia causar o início de uma queda, de um movimento de queda, mas está tendo uma defesa muito importante. Então, depois que passa da média, no gráfico de 1 hora, olha que interessante, depois que passa para cima da média e voltou para baixo, no caso, isso aconteceu aqui, e aqui, o preço voltou a cair forte. E dessa vez não. Dessa vez
ele não caiu forte. Ele, pela primeira vez, tem uma resposta a essa queda. Então, a gente pode dizer que aqui foi um teste de oferta verdadeiro e estamos reagindo de forma positiva. Se o preço ficar acima dessa média, eu acho que o viés vai ser muito comprador e importante para a gente firmar esse 80 mil, 82 mil como um fundo verdadeiro, tá? Então, isso vai ser importante. Não esqueçam disso nas próximas lives. A gente vai estar sempre revisitando essa ideia. Vamos para o gráfico de 15. E por que eu falei que foi um pouco surpreendente? Falei pouco, foi muito na minha visão. Olhando o gráfico de 15, a gente, nos últimos movimentos, a gente cravou. Está com 7 dias seguidos de gain no nosso projeto 10X, né? Depois dê uma olhadinha na questão do projeto 10X, que ele é bem interessante, é uma forma de você compreender um pouco o método Crypto Club, né? A gente opera tanto long como um short, e a gente rastreia o mercado. Tivemos um resultado de 16,1% em novembro, mesmo com, na minha avaliação, operando não de forma ótima, mas uma nota 5,5 de 10, tá? Essa aqui é a minha visão, ok? E então a gente cravou os últimos movimentos aqui de queda. Esse trade aqui a gente pegou, aqui a gente realmente ficou flat, mas principalmente nessa queda aqui a gente conseguiu pegar e pegamos o início da alta aqui, mas a gente entendeu que poderia ter um movimento de queda aqui antes dessa alta, e é por isso que eu acho que o mercado surpreendeu, porque quando eu olho mais assim, ó, por exemplo, eu vejo uma causa gerando efeito de alta, uma causa, o mercado ele anda sempre assim, né? Contração e expansão. Então, uma causa gerando efeito de baixa. Okay? E na minha visão, aqui não teve causa. Não dá para dizer que teve causa. O mercado nem testou muito pouco. Teve mais uma absorção do que uma causa. Não dá para dizer que isso aqui foi uma causa. Então, ele reagiu e estamos aqui. Então, no 15, acho que o preço pode revisitar aqui, vir para cá um pouquinho. Natural, voltar para 89, talvez até 88. Cumprir aqui um pouco desse imbalance que ficou, né, nessa faixa. Vim até nas médias também, uma correção até as médias seria uma coisa bem sadia de acontecer. E aí, se sustentar dessa forma, vai acontecer o que a gente mostrou aqui no gráfico de uma hora. Se sustentar aqui, realmente aumenta a chance desse rompimento de 93 indo a 96, tá? Então, esse é um plano que a gente vai ter que colocar na mesa também para os próximos dias. Perdendo isso aqui, vai ter briga. Perdendo isso aqui, vai ter briga. Então, só olhando o gráfico de uma hora novamente, ó, se ele conseguir se sustentar e se ele fizer o que eu diria, tipo ficar nessa faixa, e se ele fizer uma reacumulação aqui em topo, mostra a força dos compradores, uma situação em que a média iria subir, alcançar o preço, e provavelmente a gente vai ter uma movimentação de continuidade de alta. Então vamos ficar de olho nessa imagem aqui, pessoal. Tá? Uma coisa que pode acontecer para os próximos dias, ou 2 dias aí, né? Nos próximos 12, 24 horas, eu diria que é mais importante. Ok? Caso o preço realmente perda esse patamar, perda essa média, fique abaixo dessa média no gráfico de uma hora, aí, para mim, forças antagonistas que estão muito fortes e dúbias, né? A gente acaba tendo um prolongamento desse fractal que está se formando. Então, aí o bicho vai pegar, vai ter muita dúvida aqui no mercado, porque a gente já teve isso, e a gente pode acabar tendo esse tipo de movimento mais longo. Esses são os 2 cenários principais que estão na mesa no momento, para mim aqui. Ok? Então, esse aqui é a continuidade dessa consolidação, e um preto aqui, que seria dessa forma, tá? Uma alta para 96. Joia? Então é isso o kit trem no momento. Tudo subiu muito forte. Ethereum, mesma pegada.
XRP na mesma pegada, Link 12%, ADA 13%, SUI 22%, olha que força de resposta, já está numa outra zona de vendedora. Então, realmente, pessoal, o mercado reagiu com força. Ele reagiu com força, a gente não pode negar que realmente o comprador chegou aí para embaralhar, e a gente não pode descartar que o 80 acaba sendo um fundo verdadeiro, tirar a SUI. Então, houve uma defesa sem perda do último fundo no Bitcoin, né, que foi no 81. Agora a gente parou no 83, 84, tá bom? Então, fiquem espertos, porque isso pode dar continuidade ao movimento de alta aqui. E começar uma inversão, aí sim começar uma inversão da tendência de baixa que a gente já cravou e já vem falando dela há semanas, certo? Beleza, videozinho curto. Projeto 10X começou com... Deixa eu colocar aqui minha tela de novo, acho que dá para mostrar aqui. Começamos aqui em dezembro, acabamos com 16,1%, né? 16,1%, acho que dá para ver aí, né? Então, 16,1%, 10 mil foi para 11.614, tá 16, e já no dia 1º de dezembro, já fizemos 4,27. Então, já estamos em 12, ok? Hoje, daqui a pouco, vamos atualizar, a gente está praticamente flat, entramos num short que deu stop, e depois a gente pegou um gain em super também. A gente tem uma operação em super que está ainda em aberto. Tá? Então, estamos perdendo $12 aqui. Então, nada preocupante. Estamos em 12,097. Então, se eu for atualizar aqui, ó, 12,097. Não conseguimos realmente enxergar esse movimento forte de alta. A gente saiu bem precocemente no 86.500, compramos no 84.190, saímos no 86.500. Mas é isso. O importante é que a gente está aqui firme e vamos para a próxima. Certo? Tranquilo. Então é isso, Crypto Club aqui, lives todos os dias. Mais uma vez, peço sua ajuda, cooperação e participação, pessoalmente. Vamos construir juntos esse projeto do 10K até o 100. Ok? Beleza. Um abraço a todos e até a próxima live, ok?